Lucas 4:5. Olha o que está escrito. Então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos da onde? Que parte da Bíblia é essa? A tentação de Jesus. Olha só, na parte da Bíblia, a parte que o diabo fez o quê? Ó? Então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhes em um relance todos os reinos da onde? Do mundo. Põe no próximo. Olha só. E ele disse, eu te darei toda a autoridade. Toda o quê? Não esquece quem está falando aqui é o diabo. Olha o que o diabo falou para Jesus. Olha lá. Eu te darei toda a autoridade sobre eles. Ou seja, sobre aqueles reinos. E todo o seu esplendor, porque me foram dados. E posso dá-los a quem eu? Viu? O diabo falou assim, ó, a autoridade que eu tenho me foi dada. E essa autoridade eu posso dar para quem eu quiser. O diabo ofereceu para Jesus. Por quê? Porque o homem tinha entregado a autoridade que Deus tinha dado para ele na mão de quem? Satanás, através do quê? Da desobediência. O que tem a ver com a minha vida, apóstolo? Não vou falar vocês, que a palavra tem poder. Diga assim, toda pessoa que anda em pecado, naquela hora, ela entregou o quê? A autoridade que Deus deu para ela, na mão de quem? Diabo. Toda pessoa que desobedece a palavra de quem? Que pratica o quê? O pecado. Naquela hora, sabe o que ela fez? Ela pegou a autoridade que Deus deu para ela e colocou no governo, na mão de Satanás. Satanás pode fazer com ela o que ele quiser. E o que se manifesta ainda? Fortemente. Diga, Deus, Jesus, é rico em quê? Misericórdia. O que se manifesta? Que essa pessoa não morre de uma vez, que ele vem para destruir. Por que a pessoa não morre de uma vez? Por causa da misericórdia. Mas por que a pessoa sofre os danos? Porque ela abandona a autoridade que Deus deu para ela sobre a terra, sobre os demônios. E vai praticar aquilo que a carne pede. Ela vai praticar o pé. Na mesma hora, ela pega todas as bênçãos, toda a autoridade que Deus deu para ela e coloca na mão de Satanás. E depois vai vivendo as consequências e não entende porque a vida tá mal. Não entende porque tá dando tudo porque a prática do pecado fez ela perder a autoridade sobre o inimigo. Aí ele tem legalidade, ele entra e sai naquela casa a hora que ele quiser. E qual é o segredo? Tem pessoas que ela não corre depressa e não se arrepende. Enquanto ela não vai, não se arrepende, ele continua com a legalidade, com a autoridade que Deus foi dado para ela. Bem no começo do ministério, bem no começo, eu costumava dizer assim, vi umas revelações do Espírito Santo, quem está desde o início vai lembrar que eu falava assim às vezes, se o cristão soubesse a força que ele tinha, a mesma coisa do boi. Quando o boi descobre a força que ele tem, alguém para ele? Ah? Já viu um animal, um boi? Já viu alguém? Ó, se você pegar um boi e ele não souber a força que ele tem, você vai lá com um barbante, joga no pescoço dele, você leva ele para qualquer lugar, sim ou não? Sim ou não? E quando ele descobre a força que ele tem? O brete não segura, corda não segura, freio não segura. Quando ele descobre a força que tem, sim ou não? É a mesma coisa o cristão. Se ele descobrir a força que ele tem dada por nada para ele. Mas o que acontece? Ele não cria sede, ele não se aprofunda em buscar. Ele entra na zona de conforto, já vim para o culto, Deus já me honrou, glória a Deus, aleluia, e Deus tem coisas grandes preparadas. Por que não consegue enxergar além? Por que não consegue enxergar o que Deus tem? Deus quer, Deus, ó, diga assim, Deus tem para mim 100 vezes mais de bênção aqui na terra e muito mais no céu. Você está esperando ir morar no céu? Não,
Ele quer que você viva o céu na terra. Quem está entendendo? Deus quer que você seja a diferença. Onde você pisar, o reino de Deus se manifeste. Quem está entendendo? Deus quer que você ande segundo a palavra e a presença dele. Porque aonde você chegar, eu vou profetizar. O que estava dando errado vai começar a dar certo. Quem está entendendo? E até o que era para dar errado vai dar certo. Quem crê nisso? Por causa do quê? Do Espírito Santo e da palavra. Por que tem sonhos que você não pode dividir com as pessoas? Porque a mente dela é limitada. O homem de Deus, ele anda por revelação, por visão. Deus mostra para ele, ele se posiciona para romper e buscar aquilo que Deus já mostrou. Só que se ele compartilhar com pessoas que não estão na mesma fé, vai liberar palavras negativas. E se não tiver um coração blindado, vai crer naquilo que o homem está falando e vai abandonar aquilo que Deus está mostrando. Por isso que a Bíblia diz que Deus fala com o anjo da igreja. Por que muito se retrocede? Porque vai dividir ainda que está todo mundo junto, mas nem todo mundo é cabeça. Aí vai dividir com quem não está na mesma fé, vai liberar palavras negar, ou pensamentos negar. É aí onde a coisa, em vez de avançar, retrocede. Porque a verdadeira fé, ela não é pronunciada somente. Ela tem que ser manifesta. Tem que ter o id. Veja bem. Quando Moisés falou com Deus, Senhor, e agora? Estamos indo de encontro ao mar. E Faraó está vindo para nos matar. Deus falou com todo mundo ou falou só com Moisés? Diz para mim aí, com todo mundo ou só com Moisés? Só com Moisés. Imagine Moisés voltando e falando assim, ó, povo, deixa eu falar para vocês, Deus falou para nós ir de encontro ao mar. Muitos iam falar assim, Moisés, nós fomos escravos a vida toda, nós não sabemos nadar, você vai matar nós. O que Moisés fez? Calado, continuou rompendo para praticar a visão que Deus deu. Moisés não compartilhou com ninguém, ele só falou, vamos avante, porque Deus já tinha falado com ele. Deixa eu profetizar o que vem no meu espírito. Deus vai começar a falar com você a partir de hoje. Ele já fala, mas ele vai começar a te visitar de uma maneira mais forte. Deus vai começar a dar sonhos, visões, revelações. Deus vai começar a dar sinais, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crê. Quantos crê aqui na palavra? Veja bem, assim como Deus foi com Moisés, ele é comigo, ele é com você. Sabe aquele sonho, aquela visão que você tem de madrugada e de repente no decorrer do dia acontece? Diga assim, aviso. De quem? Sabe aquele pressentimento, muitos chamam de pressentimento, porque ainda não conhece, não sabe ouvir a voz do Espírito? Sabe aquele pressentimento que você tem e de repente as coisas se materializam? Ou a notícia chega, ou algo acontece? É o Espírito tentando se comunicar com o seu Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é um espírito de sabedoria e de revelação. Ele antecede, ele revela aos seus santos aquilo que há de acontecer. Orando hoje, especificamente para esse culto, para esse momento, o Senhor me trouxe a consciência. Lembra lá no começo, Deus falando comigo, lá no começo, quando eu te chamei, eu te guiava pelo que eu te mostrava. Lembra que você pronunciava? Assim como eu vejo, eu faço? Você falava constantemente? Ele falou, é assim que eu guio os profetas na terra. Eu mostro. Deixa eu te falar. Deus, ele te revela. Só que tem pessoas que mesmo Deus revelando, ela não zela pela fé para continuar na dirê. É aí onde as bênçãos se perdem. Ou é aí onde as pessoas perdem da bênção. O que você tem colocado na mão de Deus? O que você tem pedido para Deus? Deixa eu profetizar. A partir de hoje, o Senhor vai visitar os seus sonhos. O Senhor vai te dar visões a partir de hoje. O Senhor vai visitar o seu sentimento. Quantos crê nisso? Você crê nisso ou não? A partir de hoje você vai sentir. Tem pessoas que infelizmente vai ter que sentir. Deixa eu te falar algo. É Deus, é o Espírito Santo de Deus
Ele quer se comunicar comigo e com você em todo o tempo. Sai do religião, sai da religião. Religião não salva ninguém. Sai fora disso aí. Fica com a Bíblia, com a palavra. Olha só. E disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles. Olha o que Satanás falou para Jesus. Eu te darei toda a autoridade. Eu quero enfatizar, autoridade sobre eles. Olha lá. E todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu... Você viu? O homem pegou todo o esplendor e toda a autoridade e deu na mão de Satanás. Quando é que ele dá? Quando ele entra em pé? Quando ele coloca a vida dele na prática do pé? Ele perde a autoridade. Ah, mas Deus me conhece. Não adianta chorar. Tem que seguir a palavra. A palavra de Deus, diga a palavra de Deus. É decreto. Não tem como negociar. Ou dentro ou fora, ou limpo ou sujo, ou certo ou é. A palavra de Deus não tem meio termo. Não tem jeitinho brasileiro. A palavra de Deus é tudo ou nada. Não tem como brincar, não tem como você entrar mais ou menos no céu. Tem como entrar mais ou menos? Tem como receber a salvação mais ou menos? Ou tá salvo ou não tá salvo. Então não tem mais ou menos com Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência de Satanás. E onde que eu orando, eu via pessoas rompendo, lutando e não rompia. Por quê? Práticas pecaminosas. Satanás acabou de roubar daquela pessoa toda a autoridade. Como que ela vai romper? Se ela pegou a autoridade que Deus deu para ela e deu na mão de Satanás e ficou com o pecado. Tem como ela romper. Aí não adianta, eu vou orar pela tua vida, eu vou profetizar, eu vou declarar. Deus faz, porque Deus é misericordioso. Mas Deus não quer construir, Deus não constrói casa em areia. Ele só constrói casa sobre a rocha, quem está entendendo? Então primeiro ele quer nos ensinar o alicerce da nossa fé. Digo, o alicerce da minha fé é Jesus. Não adianta querer sair metendo a mão, fazendo, demonstrando para A, para B, para C. Vai chegar uma hora que você vai se deparar com uma situação que você não vai romper, você não vai passar dali. Por quê? Por causa do nível de fé. É muita prática e pouca obediência. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Assim como eu ouço, eu pratico. Assim como eu ouço, assim como ele me mostra. Hoje eu ainda falei com o Espírito Santo, orando com ele, eu falei, Senhor, eu quero as visões 2 vezes mais do que o Senhor me mostrava. E agora eu entendi que não adianta querer todo mundo, colocar todo mundo na sua visão. Porque nem todo mundo tem o mesmo nível de quê? De fé. Então não adianta. Tem coisas que sou eu, tem coisas que é com você. Você, diga assim, eu sou o Moisés da minha casa. Você é o Moisés da sua família, da sua casa. Você vai ter que abrir o caminho para todo mundo passar. Tem coisas que é claro, eu falo assim, fica claro. Eu falo para a bispo, vai acontecer isso, a direção é essa, isso, aquilo. Na hora ela pula, sapateia antes, hoje não. Mas como que você está fazendo? Fala assim, a direção é essa, essa e essa. Pronto. Depois, quando acontece, ela vem mansinha. Me perdoa. Eu falei, não, eu já sabia que você não ia crer, já fica em paz. Não é pela sua fé, é pela minha. Porque ali eu estava ensinando. Falei, Deus deixou claro isso. Aí ela tem hora que ela... mas eu não tenho a visão que Deus te dá. Eu falei assim, só obedece. Quando você questiona, você divide a casa. Mas quando você obedece e cala, Deus manifesta. Só que como é pela minha fé, assim como eu ouço, eu executo. Só que eu aviso antes. Falou, Deus está falando isso, a direção é essa, vai ser dessa forma. Por quê? Quando você é guiado, diga assim, conduzido pelo Espírito Santo. Ele não te mostra a trajetória somente. Ele não te mostra o que ele quer fazer, o que vai acontecer somente. Ele te mostra o depois, como se já tivesse acontecendo. Quem tem um pedido aqui para o Senhor, faz assim, levanta a mão. Ninguém tem, estende a mão para mim aqui que eu preciso. Eu tenho um pedido bem grande. Quem tem um pedido para Deus aí? Deixa eu te falar algo. Fecha os olhos agora, você faz assim, quem tem um pedido. Veja agora, pelos olhos da fé, você vivendo esse pedido. Tá, vamos ver, você já está vivendo aí,
Você vivendo pelos olhos da fé. Ó, isso que você quer viver, que você está pedindo a Deus. Veja você já vivendo agora. Você já recebendo, você já tomando posse, os seus olhos contemplando, você se alegrando. Veja aí você vivendo esse desejo. Conseguiu visualizar? Olha só. Voltando agora. Como que você se sente agora? O que o senhor está sentindo agora? Viu? Ele conseguiu ir lá visualizar aquilo que ele está pedindo para quem? Para Deus, como se já existe. O que ele fez? Ele apresentou agora. Vocês acham que é grandes coisas? Não. Ele acabou de apresentar para Deus a fé e já agradeceu. Qual é o sentimento de coisa boa? Bênção atrai. Quando você vai lá, já visualiza como se você já estivesse vivendo, você está chamando a existência algo que não existe. Como se já existisse. É só preparar o teu coração e o caminho. E tudo é tentar te roubar da direção, da palavra e da presença de, você deve repreender, porque quer te tirar dessa vitória que Deus já preparou. Você não tem que andar por vista, você tem que andar por visão espiritual. Por que é difícil? Às vezes, eu vou voltar na bispa, que é a minha referência. Às vezes você fala algo e as pessoas não entendem. Ela falou, você não entendeu que você está na frente? Você tem que voltar um pouco, falar para ela compreender. No dia a dia, às vezes, ensinando no particular, as pessoas ligam para bispo. Bispo, eu estava lá falando com o apóstolo falou isso, eu não entendi. Ela falou, você tem que voltar, que eles não assimilam. Aí, orando ao Espírito Santo, eu falei, entendi. Porque a muitos não é dado. Não é dado. O que você tem que fazer? Você tem que andar pelo que Deus tem para você. E quando vem de Deus, você se alegra. Você vai ter que manifestar a fé. Deixa eu te falar algo. Se Deus tivesse avisado, eu vou voltar em Moisés, que é uma referência mais simples e mais objetiva. Se Deus tivesse falado assim para Moisés, Moisés, quando você chegar lá, Moisés, avisa o povo, que você vai tocar nas águas com o cajado, e o mar vai se abrir e todos vão passar. Se Deus tivesse avisado, o que é que aquele povo todo não ia manifestar? O quê? Não entendi. A fé. Se Deus tivesse avisado antes, nenhum deles manifestaria a fé. Mas Deus falou somente com um. Falou, vai, que o mar vai se ar. Lembra o que está na Bíblia? Tem um louvorzinho que fala assim, e Miriam cantou do outro, o hino da vitória. E Miriam cantou do outro lado. Por que essa alegou do outro lado? Porque ela teve que manifestar o quê? Para passar. Quem quer cantar o hino da vitória aí? Vou falar de novo. Quem quer cantar o hino da vitória? Então, manifesta a fé no deserto. Manifesta a fé diante do mar. Manifesta a fé. Você vai contar o hino da vitória. Só que não tem como você manifestar a fé se você ficar distante da palavra, porque a fé vem por ouvir o quê? Ó, uma das coisas que vai ser colocada em prática em todos os cultos, testemunho. No mínimo 3 testemunhos todo culto. Não é para pregar, é só para falar, eu orei e pedi, seja objetivo. Porque quando você conta o testemunho, diga assim, no mundo espiritual, já estou me preparando para viver o próximo. Por que você vai viver o próximo? Porque você está agradecendo aquele. Está sendo grato. Aí tem um louvor também, que vocês louvam aí. Te agradeço. Não agradece coisa nenhuma. Te agradeço por me libertar. Você só fala, você só louva no dia do louvor, mas não agradece. E aí, quando não agradece, dá a impressão que você venceu pela força do seu braço. Apóstolo, eu tenho que levantar às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 da manhã.
Quem vai te dar graça para você levantar? Quem te sustenta de pé? Quem te dá o livramento? Quem cuida de você? Consegue agradecer? Viu? Seja fiel no pouco, que no muito é. Despertou, abriu os olhos pela manhã. Deus nos deu mais uma oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia. Aí o que que faz? As pessoas são roubadas. Eu já preguei outrora. Quando você abrir os olhos todo dia de manhã, você tem milésimo de segundo para mudar o seu dia. Pergunta assim, como? Pergunta em voz alta, como? Senão não entrega a revelação, diga como. Quando você abrir os olhos pela manhã, já abriu os olhos antes de levantar, fala, Senhor, eu te agradeço por mais esse dia de bênção, de vitória, de resposta, de mudança. Você já acorda, profetia? Por quê? Eu não vou entrar muito daí, tá? Deixa para outro culto. Aí os demônios que ficam ao redor tentando ouvir coisas negar. Meu Deus, mais um dia, eu tenho que pagar isso, tenho que resolver aquilo. Ele se alimenta de palavras negar. Se você já abriu os teus olhos agradecendo, você vai viver no decorrer do dia tudo que você profetizou quando você abriu os olhos pela manhã. Quem está entendendo? Ah, mas a providência não interessa. De Deus que vem todas as. Ah, mas eu não tenho expectativa, eu preciso resolver algo. Maravilha. Quando eu não tenho expectativa e preciso resolver algo, eu sei que Deus vai manifestar. Quem está entendendo? Eu sei que algo Deus já está. Acabou. Faz uma pergunta para você mesmo. A sua preocupação já mudou alguma vez a história da sua vida? Não, e nem vai mudar. Ao contrário, quando você se perturba, você é lançado para trás. A Bíblia vai dizer assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Quando a pessoa coloca ansiedade na frente, vai dar errado. Vai fazer errado. Tem que ser tudo segundo a direção do Espírito. O homem entregou. Põe no próximo, no 7. Olha só. Portanto, se me adorares, tudo será o quê? Olha só como ele é ousado. Falou assim para Jesus: se você me adorar, eu vou te dar tudo. Aí vem Jesus com a palavra, olha lá. 8. Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a ele preste o quê? Preste o quê? Posso entregar algo aqui? Só Deus preste o quê? Tá na Bíblia. Só Deus preste o quê? Baixa o fundo. Só Deus preste o quê? Como tá gravado, pede para cortar essa parte. Veja bem o que eu vou te falar. O Senhor falou no meu coração. Cada passo que ele dava era um som que saía. E quando ele pecou, que Deus jogou ele do céu para. Ele veio queimando todos os instrumentos. Big Bang. Quando ele bateu, que ele se levantou e bateu a poeira, ele andou e já não tinha som mais lá algum. Aí você diz que é cristã? Ah, mas essa música aqui é tal. Essa música aqui é tal, não tem problema. Só está afastando o espírito? Está atraindo outros deuses para o teu carro, para dentro da tua casa. Aí depois não sabe porque as coisas estão dando errado. Ai, eu estou angustiado, eu vou ouvir tal música. Eu não vou falar nome de músicas. Eu estou angustiado, eu estou triste, eu vou. Por que não vai orar? Por que não vai meditar na Bíblia? Por que não pega o louvor da harpa e vai louvar? Aí depois fala assim: faz um culto no meu lar. Eu preciso de um culto no meu lar. Não, precisa tomar vergonha na cara. Que aí depois que vai lá, consagra tudo. Se não vigiar, os demônios voltam 7 vezes.
Ele fala assim, ó, vem pra cá que a casa tá limpa. Pode vir a galera toda, que agora nós vai entrar na financeira, na saúde. É assim que eles fazem. No financeiro, na saúde, na vida sentimental, na vida familiar, na vida... Nós vai destruir tudo, pode vir. E eles não têm pressa. Não é que eles são pacientes. É que eles vai... Ele é astuto. Ele não é paciente, ele é astuto. Aí muitos de vocês, quando eu li essa passagem, o Espírito Santo falou assim para mim, diga para eles. Tem pessoas que de noite me cultua e de dia cultua a Satanás. Ah, mas é só uma música. Sabe quando tá batendo aquela batida, quando você pensa que não está batendo o pé? Quando eu vejo, eu me entristeço. É claro que as pessoas precisam ser em si ensinada. Eu me entristeço, porque eu já sei quem está atraindo. Vocês creem no dom de visão ou não? Vocês creem na revelação ou não? Sim ou não? Não sei se eu falo. Eu já cheguei em lugares assim que Satanás se materializava, sorria. Eu sou a autoridade, o que você veio fazer aqui? Eu falava, sai em nome de Jesus. Ou então ele se manifestava e gritava, desgraçado, o que você veio fazer aqui? Porque ele estava reinando, por causa do pé. Aí você olha para a pessoa, tem promessa de Deus, tem bênçãos de Deus retida, Deus ama, mas ela mesmo está se afastando do conhecimento da paz, ela mesmo se torna maldição. Olha só, Jesus respondeu, está escrito, adore ao Senhor seu Deus e só a Ele preste o quê? Só a Ele. Casa dividida, aí é louvor de manhã, meu Deus, vai, sertanejo de tarde, funk de noite. Aí eu tô um louvor, aí daqui a pouco outra. Deus está longe, pode pôr louvor o que você quiser, pode chorar, fazer o que você quiser. Deus está longe. Uma fonte não pode jogar duas, doce ou sal, já contaminou o ambiente. Não orou, não se arrependeu, não pediu perdão. E acha que só porque mudou a música, o tom de música, Deus vai vir? E por que eu coloco eu sinto? Vou responder algumas pessoas que estão falando aqui no mundo espiritual. Se você questionar, eu vou até você. Pra você saber que ainda tem profeta na terra. E por que eu coloco eu sinto? Claro, a sua alma. É a sua alma. Mas o espírito não está sentindo o espírito de Deus. É a alma. Aí coloca lá e chora. Alma. Não está conectado com o Espírito Santo de... E é por aí que não consegue ser liberto. Não consegue ser curado. Não consegue prosperar. É por aí que se torna difícil viver o que Deus tem. Olha só. Diga assim, Deus... Diga com fé. Deus entregou a terra. A quem? A quem? Está na Bíblia. Para quem que Deus entregou a terra? Repete em voz alta, vocês estão falando baixinho. Para quem que Deus entregou? Aos homens. Quando a Bíblia diz homem, é homem e... Aos homens administrar. Deus entregou a terra aos homens administrar. Então Deus, eu vou falar por mim. Deus entregou a terra, agora eu tenho consciência que eu sou no reino de... E eu tenho poder, autoridade sobre a terra. Só que eu posso te levar em outro texto. Diga assim, a terra fala. Você crê que a terra fala ou não? Para quem tem dúvida aí, eu vou voltar em Moisés. Vou voltar em Moisés. Como é bom ter base bíblica. Aqueles que estão comigo, venham para cá. Aqueles que estão do meu lado. Lembra quando Moisés desceu do monte? E aqueles que estão contra mim, contra o meu ensinamento, a terra vai se abrir e vai engolir vocês. O que aconteceu? O que aconteceu? A terra se abriu. A terra ouve, a terra
Fala. Ah, apóstolo, tá falando de Moisés, eu só vou dar uma rápida assim, ó. Só a introduçãozinha rápida. Jesus falou assim, ó, vai de 2 em 2, e a casa que vocês entrarem, não te honrarem, não quiserem dar ouvido à palavra de, não traga nem o pó da, não traga. Bata e vai embora. Deixa para outro dia que eu ensino. Diga assim, qual é o significado de bater a poeira dos pés? Naquela hora deu um sinal para a terra. Pode engolir. Você acha que é loucura? Eu te mostro na Bíblia, te levo na Bíblia. Diga assim, o prazo para aquela casa é 1 ano para se arrepender. Senão, quem chega lá? O espírito da morte. Tá vendo? É coisas na Bíblia que a pessoa, quando se torna religiosa, ela não alcança. Porque, amém, eu amo um culto de poder, de revelação, eu amo. Eu gosto. Mas eu adoro o ensinamento. Porque quem ama o ensinamento de Deus, adora o próprio Deus. Quem está entendendo?